Bom dia, estamos aqui neste domingo, dia 12 de abril de 2026. Santa Ceia. Hoje é um dia especial, todo segundo domingo de cada mês participamos da Santa Ceia. E glórias a Deus por isso, aonde vamos meditar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 18, e a segunda parte que é a Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, nome de Jesus Cristo. Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Os irmãos, as irmãs que vão participar da Santa Ceia, prepare já o pãozinho e o suco de uva para participar. Se não tiver suco de uva, coloca um pouquinho de água, né? Nome de Jesus Cristo, de Jesus. O próprio Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia é para lembrar do que Jesus veio fazer aqui nesta terra. Ele veio salvar a humanidade, dar o direito do ser humano salvar-se para morar com o Pai dele, e ele e o Espírito Santo para todos sempre, e os salvos para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Deus é bom. Ao vivo é assim. A bênção do Senhor Deus, nome de Jesus Cristo, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, Deus é bom em todo tempo. Deus é lindo, maravilhoso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. É verdade, a palavra de Deus sempre se cumpriu e sempre se cumprirá. Deus é tremendo. Nosso Deus, Criador da terra, do universo e tudo que existe. O Pai de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, do mundo. Aleluia, veio para salvar. Salvar como, pastor Luiz Carlos Pereira? Salvar, dar o direito da pessoa salvar a sua alma e para morar com Deus no paraíso para todo sempre. A Nova Jerusalém celestial, Nova Jerusalém de Deus, que Ele preparou este lugar para os salvos antes da fundação do mundo. Ele já preparou este lugar, porque Ele já estava tudo, Ele estava sobre o controle de tudo e de todos, assim como Ele está e sempre estará no controle, no comando de tudo e de todos, para todos sempre. Ele é Deus, ninguém fez Deus, ninguém criou Deus, ninguém formou Deus. Deus é Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio de tudo e o fim de tudo. Ele é infinito, Ele é o Criador, Ele é o tudo, o ser, Deus, Pai, o nosso amado, todo-poderoso, no céu, na terra, no inferno, em todos os lugares. Ele é e sempre será Deus, e não troca a glória dele com nada e nem com ninguém. E glórias a Deus por isso. Vamos meditar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Deus falar conosco nesta manhã de domingo, de Santa Ceia. Glórias a Deus. Segundo a Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, Apocalipse, Judas, Judas no final da Bíblia. 3 João, 2 João, 1 João, e 2 Pedro. Pois em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o título da mensagem é A Vinda do Senhor. Ele veio para salvar a humanidade, agora ele veio para salvar a humanidade e dar o direito do ser humano, aceitando a palavra dele, os ensinamentos dele, os mandamentos do Pai dele. O ser humano adquire a salvação para ir com eles, morar com eles para todo sempre, na segunda vinda de Jesus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto uma exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador,
mediante os vossos apóstolos, né? Santos profetas de Deus. Mas tem muitos que não são santos profetas, são só profetas. E se não são santos profetas, a profecia sem santidade, sem o Senhor dizer, não é a profecia de homens. E as profecias de homens, sem ser santos, profetas sem que não são santos de Deus, é só para enganar a si mesmo e muito mais aos outros. Isso é muito triste, mas é o que está acontecendo, como tinha os profetas de Baal, os falsos profetas na antiguidade, e continuou tendo, e tem, e continuará tendo. Mas temos que saber quem são os verdadeiros e quem não são os verdadeiros, se vê pelos frutos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Se já tinham, sempre teve e tem, está tendo escarnecedores, e aumentará, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências, né? Desejos desenfreados, vontades, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Né? Querendo colocar em dúvida a vinda de Jesus, e engano a muitos, colocando em dúvida. Se eles colocam em dúvidas, eles dizem que não vai acontecer. Eles enganam o ser humano, os seus ouvintes, os seus seguidores. E dizendo, onde está a promessa da vinda, da sua vinda? Ora, onde está a promessa da sua vinda? Está na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. Querem saber aonde está a promessa da vinda de Jesus? É só você ir lá em Mateus capítulo 24 e ler lá. Em Atos capítulo 11, capítulo 11. Em Apocalipse 22:20, é só você ir lá. Em Mateus capítulo 24 e Atos capítulo 1, versículo 11, e Apocalipse 22:20, que você vai saber a veracidade da vinda de Jesus. E esses tipos, esses escarnecedores do inferno, não leem a Bíblia, não querem saber da verdade de Deus e ficam enganando a humanidade, enganando o ser humano, colocando dúvida no coração do ser humano. Temos que saber da verdade de Deus, porque é ela que importa. E conhecereis a verdade de Deus, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus liberta a pessoa de não conhecer a verdade. E esses escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os próprios desejos, os próprios pensamentos, colocam muitos em dúvida. Quando, como dizendo aqui, onde está a promessa da sua vinda? Está lá em Mateus, capítulo 24, Atos, capítulo 1, versículo 11, Apocalipse 22,
capítulo 22, versículo 20, e em muitos outros lugares na Bíblia tem muitos. Eu estou citando 3 para tirar a sua dúvida de não aceitar a enganação dos escarnecedores, dos anticristo, dos seguidores de Baal, que colocam dúvida sobre a vinda de Jesus, sobre a veracidade de Jesus. Se Jesus, a veracidade, se Jesus não tivesse vindo salvar a humanidade, eles nem vivos não estariam. Que Deus tenha misericórdia deles, delas, no nome de Jesus Cristo. Isso é por amor que Jesus ama, Deus ama e Jesus ama eles e elas, os escarnecedores, todos os seres humanos Jesus ama. E sempre Deus também, e sempre amará. Deus é amor. Ele não é maldade, ruindade, crueldade. Ele é amor, ele é justiça. Ele ama o pecador, mas ele não tem nada a ver com os atos pecaminosos do ser humano. E ele, faz de tudo para ajudar a humanidade, o ser humano, deixar isto, para poder ter a vida de Deus e de Jesus neles, para eles poderem ter uma vida abundante e se realizar totalmente e completamente em todas as áreas das suas vidas, que só em Deus o ser humano, só em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o ser humano se realiza totalmente e completamente, não há outro lugar, jamais haverá. Vou ler aqui o 3 de novo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos, vontades desenfreadas, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí coloca em dúvida. Tentam colocar em dúvida a vinda de Jesus. Mas o ser humano tem que saber da verdade. Que lá em Mateus capítulo 24, e Atos capítulo 1, versículo 11, e Apocalipse capítulo 22, versículo 20, tem ali a veracidade da vinda de Jesus. E muito mais. Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Deus criou os céus e a terra. Deus separou as águas das águas para poder aparecer a terra, a parte seca para a humanidade habitar. Esse é o Deus que ama a humanidade, a criação dele, a imagem e semelhança dele, os filhos e filhas dele que se deixaram o mundo, deixaram o caminho largo e vieram fazer a vontade de Deus, de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, tornaram-se filhos e filhas, e tem muitos tornando-se, e tem muitos se preparando, preparando na Bíblia, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, é na palavra verdadeira de Deus, no verbo vivo, que o ser humano adquire o direito de se tornar filho e filhas verdadeiros de Deus. E glórias a Deus por isso. Isso aqui Jesus conquistou, o Filho de Deus, Jesus conquistou para nós, para toda a humanidade.
Isso que é amor. Que amor é este que mudou a minha sorte, a nossa sorte? Mesmo na hora da morte teve compaixão de nós. Que amor é este que mudou as nossas vidas, nos mostrando as saídas quando estava no fim. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer. Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo pra viver. Amor igual neste mundo não há, amor assim só Jesus tem pra dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus Pai. É o amor do seu Filho, Jesus Cristo, é o amor do Espírito Santo por todos nós seres humanos. Aleluia, este é o amor verdadeiro, eles que nos amaram primeiro, e sempre nos amam e sempre nos amarão, e estarão conosco até a consumação do século. E querem estar conosco para todo sempre, juntinho de nós. Aleluia! E estarão para a honra e glória de Deus. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. O que quer dizer isto, pastor Luiz Carlos Pereira? Isso quer dizer que o ser humano anda continuando a fazer aquilo que faziam antes do dilúvio. Tentando escarnecedores, aumentando prostituição, roubalheira, tantas coisas ruins acontecendo, Porque naquele tempo do dilúvio, antes do dilúvio, a humanidade estava perdida, estava só prostituição, coisa errada, só estava uma coisa terrível, dando-se em casamento e, sabe, de qualquer jeito, virado numa baderna. Deus não queria saber de Deus, virar as costas para Deus. Deus estava entristecido, perdeu o prazer no ser humano. Imagine Deus perder o prazer na imagem e semelhança dele, na criação dele. Imagina a tristeza de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e dos anjos de Deus que amam Deus e amam o trabalho, a obra que Deus fez, que Deus faz, vendo o que iria acontecer. E aconteceu no dilúvio. Não teve Jesus para morrer lá no dilúvio. Teve a chance de as pessoas ouvir Noé, de dar crédito à palavra de Deus. O Noé pregou 100 anos. Noé pregando, ensinando que o ser humano precisava se voltar para Deus, deixar o pecado, a prostituição, as coisas erradas. Não ouviram, não quiseram ouvir. E o que aconteceu? Morreram todos, afogados nas águas. Só sobreviveu Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. E os animais que Deus mandou colocar na arca para povoar a terra de animais, para alimentar as pessoas, para espalhar
o que eles tinham comido, eles iam fazer as necessidades e iam deixar, iam largar a semente e fazer ter as árvores, os alimentos, frutas. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus, ele é Criador, ele não tem falta de nada, ele sabe tudo o que a Terra precisa, o que a humanidade precisa, e tudo ele provê. Mas o ser humano lá, no tempo de Noé, Deus não teve jeito, você não tentou, Noé pregou 100 anos, pregando e ensinando que eles deveriam. Não quiseram, e daí quem não quer, Deus não obriga, mas também Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Essa é a verdade. Ele ama todos, mas ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus é justo, Deus é justiça, não é? E os dele Ele guarda, protege, alimenta e sustenta. E Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. A humanidade precisa dar ouvido à voz do Senhor Deus, dos ensinamentos de Deus, de Jesus. Porque quem não está dando ouvido ao ensinamento de Deus, de Jesus, está perdendo e perdendo muito. E nos amanhã vão precisar. E daí, se não tiver os ensinamentos, vão perecer. E pior não é isso, vão fazer os filhos e filhas, netos e netas perecerem também. É cruel. Como diz aqui, e pelas quais coisas pereceu o mundo, de então, coberto com as águas do dilúvio. Não queriam saber de Deus, só queriam saber de prostituição, de loucuragem, de festa, de bebedice, de tudo que era errado. E aí está, né, no mesmo, acho que a humanidade está pior do que no tempo de Noé. Porque, olha, é triste. Mesmo no Brasil, né, uma quarta parte já conhece Jesus. Já tiveram, já estão envolvidos com Jesus, já conhecem a palavra, né? Muitos saíram dos caminhos de Deus, mas enquanto a vida, a esperança deles voltarem, se arrependerem e voltarem para Deus. Deus está de braços abertos. Mas tem lugares que não, tem lugares que está. Se Deus terminasse como terminou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus não quer fazer mal para ninguém. Deus não faz mal para ninguém. Mas quando é demais, aí ele age. Ele é Deus. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Não tem, ele que comanda tudo e todos. O que ele quiser e o que ele quiser fazer, ele vai fazer e ninguém vai poder ir contra ou atrapalhar os planos de Deus. Deus, ele é poderoso, ninguém tem poder e ninguém jamais terá poder o que Deus tem. Além de Deus ter todo o poder, ele tem os que auxiliam, ajudam ele, que também tem poder assim que nem é imaginável para o ser humano, nem imagina.
O poder que Deus tem e que o exército dele tem. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, tá aqui, ó, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas o céu, os céus, não tem um céu só, um céu só. Eu sempre preguei que tem 3 céus. O primeiro céu é esse que nós enxergamos aqui, e aqui embaixo dele respiramos. O segundo céu é o espaço que ninguém respira. Lá tem que levar oxigênio para respirar. O ar é rarefeito, não tem oxigênio. E o terceiro céu é onde Deus está, sentado no seu trono, e Jesus Cristo do seu lado, no trono dele, do lado direito, porque o trono de Deus existe antes da fundação do mundo, antes de existir tudo. Tudo existir. E Jesus Cristo senta nesse trono junto com Deus desde antes de existir a terra, a humanidade. Eles não são de ontem, nem de hoje, não. Nem de ontem, eles são do começo de tudo. Não é brinquedo, não. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus não quer que ninguém se perca, mas estão se perdendo por não dar ouvido à voz de Deus. A humanidade está se perdendo por não dar ouvido à voz de Deus. Estão morrendo, padecendo por não dar ouvido à voz de Deus. É muito triste. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Ele é todo-poderoso, Ele é Deus. Se Ele está dizendo aqui que um dia para o Senhor Deus é como 1000 anos. Olha a grandeza dele. Olha e 1000 anos como um dia. E 1000 anos como um dia. Tanto ele faz o agir dele com 1000 anos como um dia, ou como um dia como 1000 anos. Para ele é indiferente. O agir dele é totalmente poderoso, grandioso, tremendamente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Aleluia! Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que a humanidade, o ser humano, se arrependa. Por isso Jesus morreu na cruz e muito mais. Jesus morreu para nos remir, ser remidos por Deus. O que é remir, pastor Luiz Carlos Pereira? Remir é a pessoa ter o direito de pedir perdão dos seus pecados diretamente
para Deus, para o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. E se for um pedido de perdão verdadeiramente do coração mesmo, ele perdoa, pega na sua grandiosa mão e lança lá no mar do esquecimento. Ele tem um lugar que ele perdoa e lança lá no mar do esquecimento, porque pedindo de perdão é dívida paga. Pediu perdão, Deus perdoou, não deve mais nada. Nem Deus não quer lembrar, porque é dívida paga. E nem você. Mas Deus diz, Jesus disse, não, aquele que vem para mim, aquele que anda nos meus caminhos, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Jesus também fez lá, como Jesus fez, uma mulher samaritana lá, uma mulher lá no tempo de Moisés, quando se fosse pega no ato de adultério, ela era para ser apedrejada até a morte. E no tempo de Jesus, trouxeram a mulher lá que foi pega no ato de adultério para culpar Jesus, para ver Jesus, o que Jesus dizia, para poder culpar Jesus, para aumentar a culpa, para eles poder prender e matar Jesus, porque eles estavam perseguindo Jesus, tentando matar Jesus, porque Jesus fazia milagres, prodígios e pregava a verdade de Deus. Eles não querem saber da verdade, hoje também não. Não querem saber da verdade, não. Eles não estão querendo saber e não estão aceitando a verdade de Deus. Mas não importa. Nós vamos pregar a verdade de Deus, a palavra de Deus, enquanto estivermos vivos nessa terra, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos ensinar a verdade de Deus. Custe o que custar. Em nome de Jesus Cristo. Como diz aqui, não querendo que alguns se percam, Deus, senão que todos venham a arrepender-se para se salvar. Deus aceita o arrependimento. Deus perdoa, só que Ele não quer que as pessoas vivam pecando. Né? Nós somos falhos, somos pecadores, mas não é para nós andarmos pecando. Aqueles que vêm para Deus, que tem temor de Deus, respeito por Deus, vem para Deus, andam nos caminhos, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas, não aceitando por nada e nem por ninguém, lutando com unhas, garras e dentes para não aceitar as propostas indecentes, porque o preço do pecado é a morte, pode ser a morte física como a morte espiritual, é muito sério. Pecado apaga os sonhos, apaga tudo. Destrói tudo, só destrói. Pecado nunca trouxe nada de bom, só destruição e prejuízo para o ser humano, para a humanidade. Temos que fugir do pecado e das coisas erradas, fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, para que nós possamos ter vida e vida com abundância, e salvar nossa alma para morar com eles para todo sempre, e ensinar nossos filhos, filhas, netos, netas, bisnetos, bisnetas, tivermos, se Deus nos conceder, amém. Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo, com saúde, se não for para ter saúde aqui nessa terra, peço que Deus me leve. Se é para tornar peso para as pessoas, que Ele me leve. Nome de Jesus Cristo. É seriedade. A verdade de Deus. Mas no dia do Salvador, virá como o ladrão de noite. Jesus virá como um ladrão de noite, um significado que o ladrão vem sorrateiramente e num piscar de olhos Jesus virá. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas,
que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? A palavra está falando, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, porque vai acontecer todas essas coisas aqui. Mas no dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato? É bom repensar. Não vai adiando. Ah, não, quando eu ficar mais madurinho, aí eu vou ler a Bíblia, aí eu vou aceitar Deus, aí eu vou na igreja. Pode ser tarde. E se o ser humano morrer e não adquirir a salvação, não vai morar com Deus, mas não vai morar com Deus e os salvos, mas não vai mesmo. Ah, pastor, mas todos dizem que há um só caminho, que não é só um caminho, todos os caminhos levam a Deus. Mas não é verdade, mas não é mesmo, é uma mentira deslavada, desgraçada. Porque só há um caminho que leva o ser humano a Deus, é Jesus Cristo, o Filho dele. Ninguém vai ao Pai senão por o Filho, Jesus Cristo, o Verbo vivo, a Bíblia, a palavra. Você não chega, não vai adquirir a salvação se você não lê a Bíblia, a verdadeira, não as feitas. Tem muitos que os homens fizeram, tiraram a veracidade dela, tiraram o Deus dela, tiraram a veracidade dela, e Deus, quando tira, mexe, coloca o que o ser humano quer colocar, ou tira o que o ser humano quer tirar. Deus não está. E Deus disse: ai daquele que tirar um tio ou colocar um iu na minha palavra. É muito sério. E tem muitas Bíblias que não são verdadeiras, porque tiraram um iu ou colocaram um tio. Por isso que o pastor fala da Bíblia, as Bíblias verdadeiras e as Bíblias não verdadeiras. Temos que ler, temos que pesquisar no Google, na inteligência artificial, para saber, na AI, para saber pesquisar, para saber qual são as verdadeiras Bíblias que não foram tirado nenhum iu, nem colocado nenhum tio. Tem, né? Almeida, revista corrigida, atualizada, abençoada, tem muitas outras, mas você precisa pesquisar, você precisa saber. Conhecereis a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará, e você sabendo da verdade, conhecendo a verdade, você não vai aceitar o que não é verídico, que não é verdade. Por isso é a importância de conhecer a verdade de Deus e a verdade das coisas, para não ser enganado. Tem muitos sendo enganados porque não conhece a verdade, não se interessa em saber das verdades. Vive sendo enganado e vive nas mentiras, enganado pelos mentirosos, os escarnecedores, os malfeitores, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus Jesus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Com Deus ninguém perde, não empata, só ganha.
Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis e em paz. Porque andando na palavra de Deus, achando, porque só em Deus que há a paz, a verdadeira paz só tem aqueles que andam com Jesus, que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. A paz verdadeira só Jesus tem para nos conceder. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele, Jesus, sejais achado imaculado e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. As escrituras, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é feita pelo homem, não pelo Espírito de Deus, pela inspiração do Espírito de Deus, mas sim pelo homem. O homem sem o Espírito Santo. O homem carnal. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele é é um homem vazio, sem santidade. Ninguém verá o Senhor. Sei de santo porque eu sou santo. Para ser santo tem que ter o Espírito Santo, do Deus vivo. Não é brinquedo, não. E se não tiver o Espírito Santo do Deus vivo, está escrevendo letras vazias, sem poder, sem autoridade, sem nada. Porque onde não está Deus, não tem poder, não tem autoridade, não tem nada. E nunca terão. É só enganação. Só danorex, parece, mas não é. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer na graça. Graça é um bem que nós não merecemos e jamais mereceremos, mas é nosso, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, conquistou, pagando o preço de cruz, morrendo por nós e ressuscitando no terceiro dia e resgatando o direito nosso de adquirir a chave para morar com Deus no paraíso. Jesus veio como o segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, entregou o direito do ser humano morar no paraíso, o direito do ser humano ser Deus aqui na terra, porque Deus colocou Adão para ser Deus dessa terra. E a Eva e todos os seus filhos e filhas seriam deuses e deusas dessa terra. E pela desobediência, ele entregou para o diabo, Satanás, o Lúcifer, o direito de ser Deus dessa terra. Por isso que ele ainda é Deus dessa terra. Mas quando Jesus vir para salvar a humanidade, para levar os salvos com ele vai prender o cativo no cativeiro, vai prender o diabo e os anjos, e os anjos caídos que se tornaram demônios, levará para lá, para o inferno, lá onde há o lago de fogo e enxofre, lá eles ficarão presos lá,
Porque o diabo, Lúcifer está amarrado lá no inferno, acorrentado, cadeado, e Jesus subiu para o céu e levou a chave do cativeiro dele está com Jesus. O que faz essas barbaridades, essas maldades, essas crueldades, é os anjos caídos, os anjos caídos que tornaram-se demônio, que obedecem a ele lá. É como o Fernandinho Beiramar, ele está preso, enjaulado, mas os que trabalham para ele aqui na rua, ele manda é a mesma coisa. O Lúcifer manda nos demônios, nos anjos caídos, ele comanda tudo para fazer essas barbaridades que têm sido feitas em toda a terra. Mas quando Jesus vir, vai prender ele, todos os anjos, nunca mais eles atrapalharão a humanidade, o ser humano. É a palavra de Deus que diz, não é eu falando de mim mesmo, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fala de si mesmo, fala das coisas de Deus, da veracidade, da verdade de Deus. Nome de Jesus Cristo. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer dia após dia na graça, na palavra, nos ensinamentos de Jesus, o Verbo vivo, que desceu do céu para salvar a humanidade. A Bíblia Sagrada, revista atualizada, abençoada. E a ele seja dada a glória, a Jesus Cristo, a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Temos que buscar a Deus, meus irmãos, famílias, pessoas, temos que nos envolver com as coisas do alto, com as coisas de Deus, e aqui na terra, com a palavra de Deus, lendo as Bíblias, se envolvendo, aprendendo, para poder ensinar teus filhos, filhas, teus irmãos, irmãs, e os que precisam vão te ouvir, porque você que vai ensinar, você que vai ajudar a eles a saber da verdade, para a verdade libertar eles e elas, para elas, conhecendo a verdade de Deus, não aceitarão que não é verdade, para poder também ter o direito, porque tem o direito são deles e delas de se salvarem. Mas se nós não levarmos a palavra de Deus, os planos da salvação para eles, para elas, eles não vão, talvez, não vão querer ouvir outros. É você que precisa ensinar, mostrar, ajudar eles a entenderem os planos da salvação para a vida deles e delas. Não podemos estar esperando pelos outros, não. Temos que fazer a nossa parte. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra deste domingo de Santa Ceia, dia 12 de abril de 2026. Vamos ler um ensinamento, uma explicação aqui desta palavra pregada de 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim: a Escritura nos mostra que nos últimos dias muitos zombariam da promessa da volta de Jesus para buscar sua igreja. No entanto, assim como o Senhor enviou seu julgamento nos dias de Noé, ele julgará a terra no dia do juízo final e condenará os rebeldes. O intervalo entre a promessa da segunda vinda de Cristo
e seu cumprimento existe para que os homens cheguem ao arrependimento, como é da vontade do Altíssimo. Ora, esse acerto de contas acontecerá no momento certo marcado pelo Pai, e muitos serão surpreendidos. Sabendo disso, devemos viver em santo trato e piedade, afastando-nos dos enganadores e procurando crescer na graça do conhecimento do Filho de Deus. Não temos que estar dando ouvido ao homem, não. Há profetas que profetizam aí, que diz, que Deus diz, que Deus diz. Ai daquele! A palavra de Deus diz que vive dizendo que Deus disse, e Deus não disse nada. Vão dar contas. Ai daqueles, Deus diz. Assim. Ai daqueles profetas que dizem que Deus disse e na verdade Deus não disse nada. Deus não falou. Como diz aqui, afastando-nos dos enganadores e procurando crescer na graça do conhecimento do Filho de Deus. Desse modo seremos encontrados imaculados e irrepreensíveis, e com ele habitaremos novos céus e nova terra. É isso aí. Temos que dar ouvido à palavra de Deus, a Jesus, os ensinamentos de Jesus, não os ensinamentos de homens. Ensinamentos de homens, mas homens cheios do Espírito Santo. Ensinamentos quer dizer, como os discípulos, os apóstolos, que hoje são os pastores verdadeiros, as pastoras, tem pastoras verdadeiras, tem pastor verdadeiro que segue ali à risca os mandamentos de Deus, faz a vontade de Deus. Não somos perfeitos, mas nos esforçamos para andar na perfeição de Deus e andar na santidade de Deus, porque Deus diz, Jesus diz, sem santidade ninguém verá Deus. Então, pastores e pastoras e servos e ministros que não pregam em santidade, que não estão em santidade, não procurem andar em santidade, em obediência à palavra de Deus, é perigoso. Está em perigo eminente pregar a palavra na desobediência, no pecado e nas coisas erradas. O diabo, Deus sabe, e o diabo também. Se a pessoa está em santidade, em obediência à palavra de Deus. Não é brinquedo, não. Vamos participar da segunda parte deste culto, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é a segunda parte do culto. A Santa Ceia, em nome de Jesus. 1 Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Romanos, vem Coríntios, 1 Coríntios. Daí tem 2 Coríntios. Nossa é 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Para participarmos da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que morrem, né? A Santa Ceia, tomando ela indignamente, o ser humano pode morrer espiritualmente, como também fisicamente. É muito sério. Santa Ceia não é brincadeira, não. Não se participa da Santa Ceia do corpo e do sangue do Deus Jesus, do Filho de Deus, do Deus Jesus, de qualquer jeito, não. É um perigo iminente. Vou fazer um louvor da Santa Ceia e depois vamos participar da Santa Ceia. Né? Aqui o pão e aqui o suco de uva, 100% natural. Jesus não tomava vinho. É muitos que tentam ainda tentam distorcer. Ah, Jesus tomava vinho. Jesus tomava vinho, sim, mas vinho não fermentado. Vinho não fermentado, que é o suco de uva. O vinho com álcool é aquele que deixa fermentar. E Jesus não bebia suco fermentado, ele tomava vinho, suco de uva. Não acreditem em mentira de demônio, de mentirosos, de demônio. Porque Jesus não tomava vinho com álcool, Jesus tomava vinho, suco natural, suco de uva, que nem eu tomo suco de uva natural, 100% natural. E tá cheio de suco de uva. Quem quer tomar vinho, que se embriagar, problema é da pessoa. Mas os cristãos, não é preciso tomar vinho, nem deve tomar vinho, nem é para tomar vinho. É para tomar o vinho suco de uva, não o vinho fermentado com álcool, que vira álcool. Se o suco de uva fermenta, ele vira álcool. Aí não se toma. Nós tomamos suco de uva natural, sem a fermentação. É isso que Jesus e os discípulos, os apóstolos, e o que foi tomado, né, o que era tomado nos casamentos, como hoje também é tomado nos casamentos. Suco de quem quer tomar o vinho e fermentado toma, e quem quer tomar o vinho não fermentado, o suco de uva, toma. Era assim, e era assim no passado, no tempo de Jesus, e é assim hoje. Nós cristãos não tomamos vinho fermentado, tomamos suco de uva. E qual é que é a situação? A pessoa que escolhe o que quer, o que quer para si. Mas também depois vai receber o que escolheu. Vamos ouvir um louvor da Santa Ceia que diz assim: Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ceiar com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar.
mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vamos participar da Santa Ceia. Primeiro pegue o pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Está aqui um simples pedaço de pão, que agora deixa de ser um simples pedaço de pão e passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, está aqui esse simples pedaço de pão, que agora deixa de ser, pelo teu poder, pela tua unção, deixa de ser esse simples pedaço de pão e torna-se o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo que foi maltratado, dilacerado, com os chicotes de 12 dobras, com bolas de chumbo nas pontas, que onde pegava no corpo dele entrava, e quando eles puxavam, rasgava o corpo de Jesus. Ali abria sulcos longos e profundos. E até a ida na cruz sofreu por nós seu corpo, para nos salvar, para nos remir, para pagar o preço por nós, para nós podermos, para a humanidade poder ter o direito de salvar sua alma, para viver com o Pai e Ele e os salvos para todos sempre. Obra grandiosa, maravilhosa, que o Deus Jesus se despiu da sua majestade e veio aqui e nasceu como homem, nasceu de mulher, para poder entrar pela porta aqui na humanidade, como nós homens, ser humano, nascer de mulher, para pagar o preço. Só assim ele poderia pagar o preço, morrer por nós, porque senão nenhum homem, por mais grande, forte, poderoso, poderia pagar o preço, não teria condições de pagar o preço, ia desistir no meio do caminho ou quase no final, não ia conseguir. Mas o Filho de Deus Jesus, fez a obra completa que estava escrito lá, o que estava escrito, Deus disse que ele deveria de vir fazer, se cumprir o que estava escrito em Isaías 53, que profetizou a vinda de Jesus, os acontecimentos lá no meio da Bíblia, lá no tempo do rei Davi. Senhor, aqui está um simples pedaço de pão, que erguido tornou-se o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós participarmos da Santa Ceia. O Senhor diz: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E nós participamos para ter parte contigo, Senhor Jesus, até que o Senhor venha, porque o Senhor virá no arrebatamento buscar-nos para morar com o Senhor para todo sempre. Participamos, em nome de Jesus Cristo. Também aqui o suco de uva.
natural, 100% natural. Senhor, aqui está o simples suco de uva. E semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós anunciamos o que Jesus fez por nós, morreu por nós, pagou o preço por nós, até que ele venha. Santa Ceia para lembrar do que Jesus fez pela humanidade, veio para salvar a humanidade, e até que ele venha, porque ele virá. E daí, quando ele virá e levar os salvos para morar com ele, não vai precisar participar, ele vai servir a Santa Ceia para os salvos, lá na glória, no paraíso, junto de Deus. Aleluia! Senhor, aqui está um simples suco de uva que deixa de ser um simples suco de uva agora e passa a ser o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sangue que foi derramado, sendo levado quando prenderam ele, que já esbofetearam, soquearam ele, maltrataram ele, e depois ainda amarraram ele e batiam nele com chicote de 12 dobras, com bolas de chumbo nas pontas e garras de animais, que quando batia cravava no seu corpo e rasgava o seu corpo, ali descia o sangue precioso do Deus Jesus, do Filho do Altíssimo, por cada um de nós, indo para aquela cruz. Foi pregado aqueles tachões, os pés e as mãos, colocado coroa de espinho. Diz que as coroas de espinho, os espinhos eram de uns 10 centímetros, que perfurava a sua cabeça, o seu crânio. Tudo isso, ele morreu por nós e foi pregado naquela cruz. E se não fosse o bastante, ainda um soldado romano enfiou a lança do lado dele, que perfurou o pulmão e desceu até o soro, que anda depois do sangue. O ser humano tem o soro, aquele que vai, né, ficando esbranquiçado. Tudo, derramou todo o seu sangue para nos salvar. E hoje participamos todo segundo domingo de cada mês, participamos da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, do mundo. Senhor, está aqui um simples suco de uva, que agora não é mais simples suco de uva, agora é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Participamos no nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, ele é lindo, maravilhoso. Espírito, enche as nossas vidas, Espírito Santo do Deus vivo, enche as nossas vidas, encha-nos com teu poder, pois de ti queremos ser. Espírito, encha o nosso ser. As nossas mãos queremos levantar e em louvor te adorar. Nosso coração derramamos no teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração
é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui e sobre mim ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar, o meu coração seja sempre, para todo sempre, o teu altar. Aleluia, Deus é bom em todo tempo Deus é lindo, maravilhoso. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por participarmos da Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por este ministério abençoado que o Senhor me concedeu, nos concedeu, que o Senhor venha agir poderosamente, ampliando, ajustando, organizando. Senhor, engrandecendo o teu nome, o nome do teu Filho amado, aqui no ministério da Igreja Internacional do Poder do Nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o teu Filho amado, que eu lute com unhas, garras e dentes, com todas as minhas forças, para fazer as coisas corretas, para fazer a tua vontade, para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas do amor do Senhor por cada um deles, do querer salvar, porque nós somos os ajudadores, os trabalhadores que ajudam no resgate para o Senhor salvar. O Senhor é que salva, Senhor Jesus. Que o Senhor venha salvar a muitos neste ministério abençoado, nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Amém e amém. Se sentir no coração de compartilhar este culto, esta palavra, amém. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado, um final de tarde abençoado, abençoado. Nome de Jesus Cristo. Segunda-feira, 19h30, palavra de prosperidade. Nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Abraços, abraços, abraços.